Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa aula de hoje, nós encerramos então o conteúdo da unidade 6, que é o tema de esportes de precisão e esportes adaptados. Lembrando que nas aulas anteriores nós conversamos um pouquinho sobre o histórico e regras da bocha e a introdução dos esportes adaptados. Na nossa aula de hoje, então nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas modalidades dos esportes adaptados. No final desse vídeo também vai ter o trabalho desse bimestre que eu vou explicar para vocês, mas isso só no final da nossa aula, tranquilo? Então assista até o final para você poder entender também, além do conteúdo, o que vai ser pedido no trabalho, tranquilos? Então a gente vai começar a falar hoje sobre o atletismo e as Paralimpíadas, certo? Então o atletismo ele faz parte do programa paralímpico desde a primeira edição, em Roma, em 1960. E as provas são as provas de corridas, saltos, lançamentos, arremessos, que são disputadas por atletas com deficiência física ou visual, nas modalidades masculina e feminina. Os competidores, eles são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional dele. Ou seja, que divide os atletas entre deficientes visuais e intelectuais, paralisados, cerebrais, cadeirantes ou andantes, amputados ou com deficiências dos membros superiores ou inferiores, braços e pernas, e competidores em cadeiras de rodas ou anões. Nas corridas, os atletas com maior deficiência visual podem ser acompanhados por guias, que se ligam a eles por meio de uma corda que fica no braço. Os atletas de salto, eles podem ser auxiliados pelos chamadores que a gente conhecido. O guia e o chamador devem cumprir algumas regras, como não puxar o atleta nas provas de corrida e auxiliar o saltador apenas com o uso da voz ou palmas nas provas de salto. Desde os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, ambos recebem medalha, ou seja, o atleta e o chamador ou o guia. Anteriormente, apenas o atleta recebia a medalha, caso viesse ganhar. Os Jogos Paralímpicos Brasileiros o atletismo, né, paralímpico brasileiro começou a se destacar nos Jogos Paralímpicos de 2004, em Atenas, quando conquistou 16 medalhas. Já no Rio, em 2016, foram conquistadas 33 medalhas, 8 de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. O Brasil é um dos destaques da modalidade do atletismo paralímpico, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bocha, que a gente já havia conversado, mas a bocha adaptada. A bocha também ela faz parte dos Jogos Paralímpicos, né? Os atletas são classificados e divididos de acordo com o seu grau de deficiência. E são divididos de acordo com o grau de deficiência, como eu falei, e podem apresentar diversos níveis de paralisia cerebral ou deficiências severas. O objetivo da bocha adaptada é lançar as bolas coloridas o mais perto possível do bolinho. Muito parecido, a regra é bem parecida em relação à bocha tradicional, porém com as suas adaptações, claro. Os atletas, eles ficam sentados em cadeiras, né, de rodas e podem utilizar as mãos, os pés ou instrumentos de auxílio para fazer o lançamento dessa bola. As competições elas são realizadas de forma individual, em duplas ou em equipes. Nas modalidades masculinas e femininas, né, os atletas com um comprometimento maior dos membros, das mãos ou pés, enfim, podem contar com a ajuda do calheiro, que eu já explico para vocês o que é o calheiro. No caso dos atletas tetraplégicos, é usado um ponteiro operador chamado na boca, ou fixado na cabeça com uma faixa ou um capacete. Já explico para vocês o que é isso aí. Então, por meio desse instrumento, o atleta empurra a bola posicionada pelo calheiro. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, o Brasil conquistou uma medalha de ouro e uma de prata nessa competição de bocha adaptada. Então vamos lá. O que seria o ponteiro? O ponteiro é como se fosse um
um pauzinho, alguma coisa assim, né? Que ele posiciona na boca, ou ele pode utilizar um capacete, que daí preso, onde ele faz um movimento de empurrar a bola, já que ele não pode utilizar as mãos para empurrar, né? No caso dos atletas tetraplégicos. E o calheiro, quem é o calheiro? O calheiro, ele dá o suporte para os jogadores com alto grau de deficiência, né? Ele fica de costas para o jogo, em função para ajustar a direção da calha. A calha, efetivamente, é onde fica a bola. Como o atleta não pode fazer o movimento de jogar a bola, então ele vai ficar de costas para o jogo, segurando como se fosse uma canaleta, né? É onde se posiciona a bola e o atleta vai fazer a impulsão da bola. O calheiro, ele não pode posicionar a calha do jeito que ele quer. Ele tem que seguir as orientações do atleta. Então, se o atleta quer que ele coloque um pouquinho mais para baixo, mais para cima, direcione, é o atleta que define tudo isso. E o calheiro apenas faz a função de suporte desse material para que ele consiga jogar. Tranquilos? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o goalball. Então, vocês já puderam perceber que os esportes paralímpicos são adaptações dos esportes tradicionais para pessoas com deficiência. Já o goalball é o único esporte paralímpico que foi idealizado especificamente para deficientes visuais. Então ele foi criado no ano de 1946 por Hans Lorenzen e Sepp Heidners, que trabalhavam na reabilitação de veteranos da guerra na Segunda Guerra Mundial. Com as competições, a modalidade foi inserida pela primeira vez nos Jogos de Toronto, em 1976, né, os Jogos Paralímpicos, sendo consolidada como uma modalidade paralímpica no ano de 1980. Nos Jogos de Arnhem, o esporte chegou ao Brasil no ano de 1985 e o primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 87, em Minas Gerais. A modalidade é hoje administrada pela Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais. Como que funciona e o que é o goalball? As dinâmicas do jogo, então. O goalball ele é praticado em uma quadra com o mesmo tamanho da quadra de vôlei, 9 metros por 18 metros de comprimento, com um gol de cada lado, né? As linhas que delimitam os espaços da quadra são marcadas com barbantes presos com fita crepe ao chão, para facilitar a localização dos atletas por meio do tato, como é realizado por atletas cegos. Então, eles sabem onde estão apenas tocando o chão para ter essa percepção. Uma vez que se trata de um esporte que exige percepção tátil e auditiva, é necessário não ter barulho durante a partida. Então o goalball é um esporte muito silencioso, muito parecido com o tênis, né? Mas claro que a sua característica porque são pessoas cegas e surdas, ou melhor, são pessoas cegas que estão jogando, então eles precisam ter uma boa audição. Então, duas equipes disputam uma partida, né? Cada um com três atletas, e o objetivo é fazer o gol e ao mesmo tempo defender a tentativa do time adversário. Para que um lance seja válido, é preciso que a bola toque em determinadas áreas da quadra. A bola utilizada é específica para o esporte, né? Então ela pesa 1,2 kg e tem guizos dentro. O que são guizos? São que fazem barulho, né? Quando ela está rodando, quando ela está em movimento, faz barulho, como se fosse um sininho dentro da bola, para que os atletas consigam identificar aonde e qual direção a bola está indo. Cada partida, então, ela tem 2 tempos de 12 minutos e pode ser encerrada se uma das equipes alcançar uma diferença de 10 pontos, 10 gols, né, da outra equipe. Essa situação é chamada de game. Como o goalball é praticado por atletas com deficiências visuais, para que todos fiquem em igualdade na partida, são utilizadas vendas. Ou seja, porque o atleta cego, ele é classificado ele tem algumas classificações, em baixa visão, média visão e que não enxerga e que vê vultos, etc. Então, para que todos fiquem iguais, né, não, aqueles que veem um pouquinho mais de vulto ou etc., então eles utilizam venda para ficarem iguais na disputa. O espaço da quadra, então, ele é delimitado, onde tem o espaço de defesa, ataque, a linha neutra e o line out. Cada uma delas tem a sua função dentro do jogo. E para evitar
que para evitar choques durante a partida, os jogadores ficam posicionados de forma triangular na área de defesa do seu gol. No goalball existem 2 árbitros principais e 4 árbitros de linha, que utilizam os comandos a seguir que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem o que faz o comando de play, que é inicia e joga a partida, né? Comando utilizado para iniciar ou reiniciar o jogo. O out, que significa fora. Qualquer lançamento que ultrapasse as linhas laterais sem tocar em nenhum jogador oponente, a posse de bola é da equipe adversária, ou seja, aquele que não efetuou o lançamento. E o block out, que é o bloqueio fora. Lançamento bloqueado pelo defensor, com a bola ultrapassando as linhas laterais, né? A posse de bola ainda é da equipe que defendeu. Então são esses comandos que os árbitros executam durante a partida. Tranquilo? E esse é o goalball. O Brasil também é um dos esportes, das equipes mais vitoriosas nessa modalidade do goalball. Tranquilos, galera? Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre essas modalidades esportivas paraolímpicas, né, para vocês conhecerem um pouquinho. Nos próximos bimestres, nos próximos anos, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessas modalidades paraolímpicas. Tranquilos? E agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso trabalho do terceiro bimestre, desculpe. Então, o tema do trabalho é esportes de invasão, que é um dos temas do nosso bimestre. O que vocês deverão fazer? Uma pesquisa, certo? Primeiro, vocês vão falar lá o que são esportes de invasão. Então, na tua pesquisa tem que ter lá o que são esportes de invasão. E depois, vocês vão escolher um esporte de invasão e falar sobre ele. O que deverá conter nesse esporte de invasão? Principais regras, o histórico, quando e como chegou ao Brasil e suas curiosidades. Lembrando que há uma diferença de esporte e jogos de invasão. Esportes são aquelas que têm regras, que são jogos classificados, etc. E jogos, não. Por que eu digo isso? Porque muita gente acaba confundindo a queimada, por exemplo, ou o pique-bandeira. Esses não são esportes, são jogos. E aqui eu estou pedindo para vocês destacarem, pesquisarem esportes, ok? Então vocês deverão pesquisar e falar sobre principais regras, histórico, quando e como chegou ao Brasil e suas curiosidades. Você tem duas formas de me apresentar esse trabalho. A primeira, ele deve ser digitado com capa, com referência, etc. Não serão aceitas cópias fiéis na internet. Você deve escrever com as suas palavras, né? E o trabalho deve ser escrito com as suas palavras. Essa é uma das opções. Ou você pode gravar um vídeo de pelo menos 2 minutos, ou seja, no mínimo 2 minutos, não pode menos que isso, falando sobre os itens pesquisados. Após você fazer a sua pesquisa, você deverá encaminhar essa atividade para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, que depois eu passo as informações para vocês no grupo da turma. Quando você for me mandar o trabalho, é importante você colocar o seu nome e a sua turma, para que eu consiga identificar de quem é o trabalho e fazer a correção e lançar a nota, certo? A atividade ela deve ser enviada até o dia 12/10, data máxima, até às 18 horas. Lembrando que não serão aceitos trabalhos após essa data e horário. Tranquilos? Então, pesquisa sobre esportes de invasão, vai escolher o que são esportes de invasão, depois você vai escolher um esporte, vai falar sobre ele, suas principais características, regras, histórico, curiosidades, como e quando chegou ao Brasil. Beleza? Recapitulando, então você tem 2 formas de apresentar ela, escrita ou por um vídeo de pelo menos 2 minutos, no mínimo 2 minutos. Tranquilos, galera? Então, qualquer dúvida, estou à disposição no grupo da turma, pode me mandar mensagem e a gente vai conversando. Tranquilos? Beijos e abraços e até a nossa próxima aula.